Fala, rapaziada, começando mais um podcast. O sorriso tá largo porque é um sorriso de campeão paraense. Rapaz. Né? Com todo respeito aos nossos telespectadores, como diziam antigamente, Alves Celeste, mas nós estamos aqui hoje com um convidado de alto garbo e elegância, que carrega no claro ou no escuro o troféu de campeão paraense desse ano. Ronaldo Gelei, por favor, apresente o nosso queridíssimo, ilustríssimo convidado. Que satisfação. Temos aqui então Fábio Bentes, presidente do Clube do Remo. Rapaz, a gente já escuta, né? Presidente, seja bem-vindo para falar de tudo hoje aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ronaldo, Rodolfo. Prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo programa. Estamos liberados aí, pode perguntar o que quiser que eu vou responder. Tá valendo, presidente. Tá valendo tudo. Então, presidente, desde já, muito obrigado, parabéns desde já pelo campeonato desse ano. Muito obrigado pelo campeonato desse ano. E o intuito desse programa é falar de esporte e tocar em alguns assuntos que muitas vezes estão ali no coração do torcedor, né? E quem é de arquibancada, quem vive o futebol sabe. E vamos começar lá com o carrão de cena, né? Alguns estatutos prevêem ou não pagamento para presidente, outros não, a maioria não. E a pergunta é, por que ser presidente de um clube? Cara, por amor, né? Nesse caso aí, sou torcedor de arquibancada, vou para o estádio desde os 4, 5 anos, aí tenho 45, então põe aí 40 anos de estádio aí. Não comecei com meu pai, né? Cheguei a frequentar algum tempo a cadeira, mas depois, a partir dos 12, 13 anos com os amigos, comecei a ir para arquibancada direta e não parei mais, né? E aí frequentava muito o estádio, não vivi a vida do clube, mas vivi ótimos momentos, mas também vivi momentos ruins. E foi durante parte desses momentos ruins que eu tomei uma decisão, né? Preciso fazer alguma coisa, né? Aquela coisa de estar lá em cima e criticar e falar e achar que tudo se resolve fácil. Em 2012 eu tomei a decisão, digo, preciso ir para dentro. E ali, depois dessa decisão tomada, eu comecei a olhar com outros olhos, fazer alguns contatos. Em 2013, quando ganhou o Sérgio Cabeça, presidente e o Zeca Pirão vice, eu fui convidado para ser diretor de marketing, né? Eu já tinha relacionamento, trabalho com marketing político desde 98, e nesse período conheci muita gente, tal, né, natural, né, da política, prestando serviço. Tenho uma agência de publicidade, trabalho com governos, com prefeituras do interior, então é o meu meio, é o meu métier, né, mais voltado para essa área de marketing. E aí fui convidado para ser diretor de marketing e de lá não saí mais de dentro do clube, né, comecei minha trajetória em 2013. De lá para cá participei em várias funções, fui diretor de marketing 2 vezes, fui vice-presidente e final de 2018 fui eleito presidente, né? E aí acho que a partir dali a gente conseguiu virar a chave da história, né? Claro que a gente teve um momento importante nisso. Em 2015 eu estava lá, foi uma gestão temporária que conseguiu aquele feito de tirar a gente daquele inferno ali que a gente tinha limbo, todo né, ano, presidente? o limbo do futebol. Tinha todo ano que conquistar a vaga para a Série D e ir lá disputar um campeonato complicadíssimo, dificílimo, né? E com uma pressão enorme, gigantesca, porque ali não era o lugar do Remo. E o Remo chegou a ficar 7 anos nessas de ter que conquistar a vaga e para D e não conseguia subir. E ali em 2015, a força de muitos, né, eu acho que foi o fator positivo daquela campanha. Manuel Ribeiro, esteja em paz, ele conseguiu unificar em torno dele ali todo mundo que queria ajudar, então foi uma participação maciça e no final do ano a gente foi coroado. Aí teve eleição, logo depois foi eleito vice-presidente do André Cavalcante, mas era um mandato curto, de 9 meses apenas, e aí no decorrer do mandato a gente teve algumas divergências sobre como administrar o clube. Ele era o presidente eleito, eu me retirei, respeitei, e ele terminou o mandato e acabou não se reelegendo, né? Aí fiquei me preparando ali 2 anos para ser candidato no final de 2018. Aí fiz análise de desempenho, fiz curso de gestão de futebol, gestão esportiva. Eu já tinha uma formação, né, dessa área de gestão, tenho um mestrado em gestão pública, que é a área que eu mais trabalhava, uma pós em marketing político, enfim, que é o que eu gostava. E aí eu acabei direcionando para o futebol e fiz alguns cursos aí nessa área, e o que me ajudou, né, nesse processo, porque eu entendia que não bastava querer, precisava saber, né, para ir, até para poder ter condições de discutir e conversar no mesmo nível. E aí, em 2018 tive uma eleição, fomos felizes ali, ganhamos a eleição, né, com uma plataforma bem definida, um planejamento apresentado, pé no chão. Eu nunca prometi nenhuma das 2 eleições, depois eu fui reeleito até por aclamação, mas eu nunca prometi loucura, nunca fui adepto da política atrás da que a torcida paga, nunca fui adepto da política de vamos montar time cara, só time cara com que não, vamos contratar de acordo com as nossas possibilidades. Porque eu sempre acreditei que o maior problema de algumas campanhas frustradas, a gente chegou a ter bons times e que não conseguiu o resultado. Era por não pagar em dia, por não conseguir manter as obrigações em dia. Isso criava um ambiente
ruim e isso atrapalhava no desenvolvimento. Excesso de processos trabalhistas. Muito. Isso travou. Tinha mais de 20 milhões quando a gente assumiu. Hoje está muito próximo de acabar. Né? A nossa realidade, Rodolfo, hoje, é que até o meio do ano que vem, 2023, a gente zera isso. Porque todo ano o Remo pagava em torno de 4 milhões em processo trabalhista, mas todo ano entrava, Ronaldo, mais 4, 5 milhões. Porque tu pagava os antigos e não pagava os atuais. Então tu só trocava a dívida, né? Eu deixo de dever um e passo a dever para o outro. Entendeu? E a gente conseguiu, nesse período, ter muito pouco processo. Não ter nenhum é quase impossível, mas conta nos dedos de uma mão os processos trabalhistas de jogador que a gente teve. Muitos, inclusive, a gente conseguiu ganhar porque eram injustos, né? Outros eram justos, era uma discussão de valor, a gente tinha feito uma proposta, ele não aceitou, foi para a justiça e acabou recebendo muito próximo do que a gente tinha proposto. Mas somando tudo aí, não dá R$1 milhão de novos processos em 3 anos e pouco, entendeu? De gestão. Então isso foi importante para que a gente pudesse ter, no final das contas, hoje, a condição de olhar e ver, vai acabar. A gente vai conseguir pagar tudo. Eu acho, presidente, que esse é um dos maiores ganhos, né, na sua gestão, e já falando não como apresentador desse podcast, mas como torcedor. Porque assim, o Remo durante muitos anos teve à frente presidentes torcedores, que eram apaixonados, isso é inegável. Né? Falamos do Raimundo Ribeiro, eu peguei desde a época a maioria desses presidentes são apaixonados, né? Não quero me alongar. Indiscutível. Mas é bom que o torcedor azulino hoje perceba, o torcedor paraense, que houve um preparo, né? Na sua fala, o senhor disse que o senhor foi estudar, foi se preparar, foi visitar outros clubes, né? Foi buscar essa cancha necessária para estar à frente. Por quê? Porque se você assume com a paixão não mantém nem relacionamento entre homem e mulher, vai manter um clube. E aí eu lhe pergunto, na estrutura hoje de um clube paraense, CONDEL, Conselho Deliberativo, essas coisas todas, elas ajudam ou atrapalham esse processo de profissionalismo no futebol? Até porque, só pegando embalo na pergunta do Rodolfo, por favor, meu irmão. A gente observa a dificuldade que um Cruzeiro tem hoje para aprovar algumas situações via CONDEL, né, precisando se destravar, né, um Cruzeiro que historicamente aí no nosso país recentemente tem N conquistas e está num limbo deles, que para eles uma Série B durante muito tempo é prejudicial. Muito para a estrutura do clube. Para a estrutura. E somando a isso, por exemplo, um Corinthians da vida que hoje abre para torcedor ter reunião, né? Até que ponto isso é válido? Até que ponto essas pessoas que estão ao seu lado hoje ou que estiveram no clube do Remo favorecem os ganhos de uma gestão de um clube? Primeiro, com relação às instâncias internas. Eu estabeleci desde o primeiro momento um relacionamento muito próximo, tanto do Conselho Deliberativo, né, dos cardeais, aquelas pessoas que fizeram história, que me fizeram, inclusive, ser cada vez mais remista, né? Tenho gratidão e respeito por todos aqueles que participaram das grandes conquistas nossas. Não podia ser diferente, é reconhecimento por resultados alcançados. Mas o futebol ele teve alguns momentos. O futebol teve uma era amadora, até ali os anos 90. Em anos 90 alguns clubes começaram a se profissionalizar. Acho que o primeiro clube no Brasil que começou a se profissionalizar foi o São Paulo. E aí na época foi bicampeão mundial, Libertadores, ganhou vários títulos. Palmeiras teve uma gestão para e passe com uma empresa, que foi a Parmalat, né? Não era um clube empresa, mas a Parmalat injetava e administrava, né? Tinha um executivo lá dentro da Parmalat para gerir o futebol e também conseguiu bons resultados nessa década dos anos 90. Depois, nos anos 2000, várias equipes começaram também a se profissionalizar. Cruzeiro, Inter, Grêmio, enfim. E cresceram e conseguiram resultados também esportivos. E algumas equipes ficaram para trás. Equipes com grande potencial, como o Flamengo e o Corinthians, ficaram para trás durante o período. Aí o Corinthians teve 2 momentos ali nos anos 2000, um com aquele investimento, que a Jora Bichan, né, que trouxe fundo de investimento e tal, e conseguiu várias conquistas, e depois um segundo momento, já com uma estruturação interna do Corinthians, mas não era uma coisa consolidada. E o Flamengo foi começar a ressurgir ali com bandeira de Melo ali, em 2010, 2011, ali a dar uma arrumada na casa e que colheu fruto aí uns 3, 4 anos atrás. O Flamengo ficou uns 4, 5 anos lutando para organizar a casa, resguardar as proporções muito parecidas do que a gente ainda vive. O Remo ainda não está saneado, a gente ainda tem muitos problemas ainda para resolver. A gente já resolveu boa parte deles, mas ainda tem muita coisa para resolver. E a gente precisava fazer isso. É um choque de gestão. Coisas simples. Se comprometer em pagar aquilo que tu arrecada. Parece óbvio, né? Se tu ganha 10, tu não pode comprometer em pagar 15, que não vai fechar a conta. Né, mas não era o que acontecia. Então, eu com muita transparência, eu promovi alguns diálogos internos com o Conselho. E o Conselho foi muito parceiro, cara. Muita coisa só deu certo porque a turma resolveu caminhar junto. Então, a gente não teve, nesses primeiros 3 anos, né, de mandato, nos primeiros 2 anos, desculpa, o primeiro mandato foi 2 anos, depois mudaram o estatuto, esse segundo mandato é 3. Né? Então, eu vou ficar 5 anos no clube. Estou no início do 4º ano de mandato.
Então, nesses 3 anos, a gente não teve grandes problemas internos. Teve, claro, uma oposição, é natural, principalmente quando a bola não entra. Algumas pessoas acabam levantando algumas questões, é natural também, estou preparado para isso, acho que isso faz parte do futebol, tá num time de massa, tem que estar pronto para isso. Mas não houve um momento que eu diga assim, não, o conselho atrapalhou. Não atrapalhou. Acho que as coisas que deram certo foi com a participação deles, as que não deram certo não foi por culpa do conselho. Então não posso transferir uma responsabilidade que não tem. Eles foram parceiros. Existem algumas coisas internamente ainda que podem melhorar em todo lugar, claro, né? Nas relações a gente vem sempre evoluindo, mas eu considero que até dentro do Remo essa pacificação ajudou muito. Clube sem pacificação, como tu citaste do Corinthians, né? Sim. Que está acontecendo, uma guerra interna é complicado, outros clubes que a gente vê no Brasil que vivem em ambientes ruins, isso atrapalha muito. Eu acho que nesses períodos que a gente ficou, essa pacificação interna não é unanimidade, porque ninguém é, né? Até dizem que a unanimidade é boa. Mas eu acho que a gente diria que tem ali 90%, 95% do clube remando na mesma direção. Que bom. Ainda que alguns coloquem dificuldade na frente, mas eles acabam sendo atropelados, né? Porque a gente está conseguindo. O Giba, que já é falecido, ele dizia que o Remo é um carro atolado em que enquanto uns empurram para frente, outros empurram para trás. E aí o carro não sai do lugar. O Giba falou isso, eu nunca esqueci. E a gente conseguiu mudar um pouco essa lógica, junto com o conselho. A gente está todo mundo empurrando para frente, por isso está acontecendo. Reabrimos estádio, compramos CT, iluminamos estádio, fizemos o NASP lá, que é referência hoje nacional. Outros clubes já vêm aqui para ver a estrutura do nosso núcleo de saúde e performance, enfim. E, enfim, dentro de campo também conseguimos muitas conquistas, 6 finais, 3 títulos. Né? E até acho engraçado quando eu vejo alguns comentários assim, não tem ambição, não almeja título. Pô, em 3 anos nós chegamos em 6 finais e conquistamos 3 títulos. Se isso não é ambição, não sei o que é ambição. É claro que a gente não dá tudo pelo título. A gente busca. Números não mentem, né, presidente? Números não mentem. Daí o reflexo também de, num momento de rebaixamento, você não ter a torcida abandonando a nau, digamos assim, já que logo em seguida o Remo conquista uma Copa Verde. Com a torcida participando diretamente. A torcida participando diretamente. Né? Entendeu o momento e que foi um ponto fora da curva o rebaixamento, que era inesperado até mesmo. Para quem estava ali, foi tudo acontecendo de uma forma que ninguém conseguia entender, né? Não, primeiro, da torcida, cara. A torcida é fantástica. Acho que nada disso que eu falei seria possível se a torcida não estivesse junto. A torcida do Remo é sensacional, cara. Eles embarcam mesmo. A gente reabriu o estádio, mas a gente reabriu o estádio porque a torcida estava junto. A gente lançou um jogo que ninguém sabia se ia acontecer mesmo, mas era verdade. Não, vamos vender o ingresso para o jogo de reabertura do Bainão. Quando é que vai reabrir? Eu não sei. Contra quem vai ser? Eu não sei. Mas nós vamos reabrir, R$80. 3 dias depois tinha, 8 mil ingressos vendidos em um dia, entendeu? Isso é uma torcida maluca, no bom sentido, que ama um clube assim, num nível extraordinário, consegue fazer isso. Aí a gente conseguiu reabrir, arrecadou mais de R$1 milhão e reabriu o Bainão. Se não tivesse esse R$1 milhão, não ia reabrir. E a gente não ia conseguir esse dinheiro de outra forma, se não fosse via torcida. Essa que é a verdade. Se não tivesse feito isso, não ia dar certo. Se a torcida não viesse junto, não teria dado certo. Isso é só um exemplo, mas tem N exemplos. Eu podia passar aqui a noite falando sobre as coisas que a torcida faz por esse clube, que é fantástico, é sensacional. Mas voltando para o que tu falaste, a torcida, claro que ficou chateada, eu fiquei chateado, até hoje ainda não desceu da goela, até pela forma como se deu. É diferente, por exemplo, fazer uma comparação, nem gosto, mas vou fazer. O Brasil de Pelotas ficou praticamente o campeonato todo na zona de rebaixamento. Pois é. Nós entramos na zona de rebaixamento com o Bonamigo, depois com o Felipe na segunda ou terceira rodada que já estava aqui, a gente saiu, e depois a gente não entrou mas entrou na última. Nesse último jogo que a gente entrou na zona de rebaixamento. Chegou um momento que a gente estava em 8º. Se for analisar matematicamente, 1 ponto a gente teria saído. A gente teria sido salvo por 1 ponto. Aí isso pode ser um daqueles 7, 8 erros de arbitragem que teve no primeiro turno. Pode. As derrotas em casa. As derrotas em casa, a quantidade de gols perdidos que a gente teve nesses jogos em casa. Erros individuais, a gente teve vários jogos aí de falha da zaga individual que entregou e aí saiu o gol e aí o resultado seria outro se não tivesse tido a falha individual. Aquela situação que aconteceu lá contra o Vasco ali, que é inadmissível aquilo, a gente ganhou em 2-0, um jogador ser expulso da forma como foi, infantil aquilo. Mas ali, presidente, só me dê um parênteses, ali eu não vi a torcida do Remo revoltada com o Remo, eu vi revoltada com o jogador. Diga-se de passagem porque era nítido que o clube não era conivente com aquilo. Sim. Agora, a mentalidade de alguns jogadores hoje, infelizmente, elas interferem diretamente na vida de um clube. E aquele jogador, né, infelizmente, marcou de forma negativa a história do clube do Remo. E Vinhamente ha feito bons jogos. Eu até penso que a gente, no afã, né, da situação, acaba cancelando, a gente acaba
nunca mais eu quero esse cara aqui, que ele se exploda e tal. Ele tem a capacidade, certamente, de olhar para o que fez, se recuperar e seguir o caminho dele, né? Mas o torcedor ele vai ficar marcado, né? Com aquela situação especificamente. Como quem torce para a seleção brasileira ficou com o Felipe Melo naquela Copa do Mundo. O Roberto Carlos que ajeitou a meia, lembra aí? Do meião, exatamente. Então, futebol é isso. Foi 2006, do Roberto Carlos, 2006, né? 2006. Agora, Egilei, bora fugir um pouco do futebol. Vamos entrar na vida não do presidente, agora do Fábio, né? O senhor falou, presidente, de amor, né, pelo clube, amor da torcida. Quanto o Remo te atrapalha na tua vida pessoal ou te ajuda? Porque eu acho que ninguém vai te perguntar isso. O Remo prejudica o teu casamento, acaba com o teu casamento. O que acontece com a vida do Fábio, ser humano? Que pergunta difícil. Tem algum final de semana, Fábio, que você vai em um restaurante, não te parem pra falar alguma coisa? Não tem. Mas olha, e eu vou te ser muito honesto, cara, e aí até agradecer as pessoas por isso. 95% das vezes que eu sou abordado é positivo. Mesmo após o rebaixamento. Sei que na internet, a internet tem uma sensação para alguns que é terra de ninguém, a galera acaba tendo alguns haters e tal, algumas situações chatas e tal, que acontece na rede social. Mas pessoalmente, graças a Deus, não se reflete. Tem um ou outro que corneta alguma coisa, bora trazer jogador, bora melhorar e tal, que também faz parte do futebol, não é agressivo. Leva na boa? Leva na boa. E assim, o Remo sempre, né, até sem eu ser da diretoria, fazia toda a diferença no meu humor. As pessoas que eu me relacionei, elas sabiam que se o Remo ganhasse, tava tudo lindo a minha semana, mas se o Remo perdesse, meu irmão, esquece. O Fábio não ia prestar aquela semana. Entendeu? Então ele mexe com a minha rotina. Isso antes até de eu ser dirigente. Eu sendo dirigente, isso potencializa a 10ª potência. Por quê? Porque é isso que tu falou, né? A exposição na mídia é muito grande. Então a gente acaba gerando uma notoriedade. É capaz de ter um deputado, um vereador, um político que não seja reconhecido, mas eu vou ser. Acho que mais do que eu e o presidente do Paysandu, só o Helder aqui no estado e o Edmilson, porque já foi prefeito várias vezes. Mas se fosse um novo prefeito, talvez nem isso. Exatamente. Entendeu? Mas a notoriedade é grande, cara. E às vezes a gente recebe assim andando. A gente fez uma ação no Ver o Peso sexta-feira, com a taça e tal, para levar local onde está o povo. Cara, eu bati muita foto com um torcedor do Paysandu. Foi curioso, e os caras dizem, olha, pô, eu sou Paysandu, mas o que você está fazendo lá, de reestruturando o clube, tá, independente de validade, tá de parlamento. E, pô, eu agradeci, bacana esse reconhecimento também, entendeu? Mas assim, muda na minha rotina, mudou toda a minha rotina. Se eu não tivesse consolidado na minha vida profissional, eu estaria tendo problema. Mas como tenho uma equipe de parceiros ali, a gente tem uma turma grande que dá conta, eu acabo dedicando aí, talvez, você é otimista, 80% para o Remo, 15% para os negócios, 5% para a família. Isso eu sendo otimista. Eles me cobram muito isso, mas também eles são muito meus parceiros. Quando houve essa situação da possibilidade de reeleição, que eu não queria, na minha cabeça eu ia ficar 1 mandato, 2 anos e só, né? Eu conversei com a minha esposa, conversei com as pessoas mais próximas e tal, e disse, ó, me ajudem na decisão, não tenho condição de tomar sozinho. E aí, pô, eu achei muito bacana. Eu disse, não, vai, eu sei o que tu queres. Tu não vai dizer, mas é o que tu queres, vai. Porque o trabalho ainda não está terminado, né? E aí eu não sou de largar nada pelo meio. A gente ainda queria continuar para entregar outras coisas, né? E tá conseguindo, graças a Deus. Mas, cara, é tudo. É minha vida. Tá tatuada no corpo, tá tatuada no coração. Enfim, sempre foi. Sempre me emocionei muito e sempre me envolvi muito em tudo que é relacionado ao Remo. Mas na gestão a gente precisa deixar isso um pouco de lado. O Fábio, torcedor, ele fica da porta para fora, porque se ele entrar dentro da gestão, ele vai atrapalhar. Porque o Fábio, torcedor, é passional, como todo torcedor, ele tem os repentes dele e tal. Então, por exemplo, pós-derrota, eu nunca falo no vestiário, eu deixo para falar no outro dia. Se for para cobrar, eu cobro no outro dia. Eu acho que não existe nada pior do que o dirigente chegar quebrando tudo depois do jogo, já não tem mais o que mudar. Não tem como, exatamente. Não tem mais o que mudar, ele já perdeu, né? Se tiver que tomar alguma atitude, toma, e se tiver que chamar a atenção, chama no outro dia, enquadra, faz o que tem que ser feito. Quem me conhece, quem convive comigo sabe que eu sei cobrar, mas eu não cobro para fora, que é outra coisa que eu via como problema. Torcedor que fazia a cobrança para a torcida ou para a imprensa saber que cobrou, não, eu cobro para dentro. Porque eu acho que a exposição também não precisa acontecer. Entendeu? Mas eu procuro deixar bem separado o Fábio torcedor do Fábio dirigente. Porque a responsabilidade, se tu entrar com 100% da emoção lá dentro, vai dar ruim. Tu não vai conseguir os objetivos aí que tu precisas.
E assim, Fábio, a gente falando de modernização, do que você tem conseguido para o clube, né, principalmente essa questão de enxugar, né, as dívidas do Clube do Remo, a gente conseguiu conversar recentemente com a presidente em exercício da federação e também presidente da Tuna, e ela teceu elogios à tua gestão exatamente por isso, por esse momento de enxugar o Remo para que o Remo colha os frutos lá na frente. E isso faz parte do legado que tu queres deixar para o Clube do Remo. E eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre esse momento das SAFs. Se o Remo já tem interesse, já começa a estudar de alguma forma chegar nesse patamar das SAFs, que o Botafogo está chegando, que o Vasco está chegando, que o Cruzeiro está chegando. Primeiro, dessa primeira parte, até agradeço e dizer que há uma reciprocidade também. A Graciete, que é uma pessoa que inicialmente era tida como fora do futebol, ela sempre participou da vida social na Tuna, né? Ela assumiu a Tuna sob a desconfiança de muitos, mas ela mostrou na prática que uma mulher tem sim condições de administrar um grande clube como é a Tuna e conseguir resultado. Prova disso foi que ela conseguiu colocar a Tuna de novo, de volta no cenário nacional. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, e pro ano que vem tem de novo, porque ela conseguiu de novo dentro de campo conquistar isso. Então, mérito total da administração dela na Tuna, e a Tuna vinha brigando para ter acesso à primeira divisão do Paraense. Você foi um calo nosso, a Tuna, aqui entre nós, né? Mas pode continuar. A Tuna historicamente, amado, sempre jogou a vida correndo. Então, a Graciete está de parabéns nisso. E nesse mandato provisório aí na federação, para nossa surpresa, de muitos inclusive, ela foi uma pessoa de posição firme, inclusive cobrando dos clubes o profissionalismo que faltou em alguns momentos, né? Então ela estava ali com uma função de chamar a eleição, mas ela procurou gerir com responsabilidade. Inclusive nessa reta final, os incidentes que aconteceram na final, ela cobrou inclusive ao vivo, publicamente. E eu achei muito bacana, fica aqui o meu elogio a ela, porque foi firme na posição. Poderia ali fazer uma média ou se retirar, já que está numa função provisória, vai voltar para o seu clube, isso podia gerar lá na frente algum rebatimento, mas não, em nenhum momento ela levou isso em consideração e ela colocou uma posição de quem organiza o campeonato, e foi justa com os patrocinadores, né? Na verdade, eu vou te ser muito honesto, pra gente, a gente gerou uma imagem até mais bonita ali. A imagem é fantástica ali, já ganhei um quadro pintado à mão, foi eternizada na nossa camisa de título e tal. O Brasil falou do Campeonato Paraense. Quantas vezes a gente viu tanto a imprensa nacional falar do Campeonato Paraense? Ele não tem, os clubes são conhecidos, claro, mas o Campeonato Paraense não tem. O apagão virou manchete nacional. Na mesma noite estava no Jornal da Globo. O apagão equivale ao tapa que o Will Smith deu no Oscar. Só lembram do tapa, não lembram? É isso. Então, o ocorrido, no outro dia a gente foi em manchete em todos os programas esportivos das TVs abertas e fechados. Então, pra gente foi maravilhoso, não foi ruim. Com as luzes, né? Ficou belíssimo ali. Pra quem ficou ruim? Pros patrocinadores, cara. Entendeu? O governo, o Bampará, os colegas da imprensa, fotógrafos. Os colegas da imprensa. Mas a gente viu cada capa, Liberal e Diário, fizeram capas sensacionais com aquela imagem ali. Acabou que do limão fizeram uma limonada, entendeu? E ficou bacana. Então, pra gente rendeu, né? O que ficou ruim foi para quem banca o campeonato, a competição. E ela foi muito boa na posição. Tinha uma outra... As SAFs. As SAFs. Cara, SAF é o seguinte. Eu acompanhei o processo ano passado. Como estava na Série B, aí na Série B e na Série A, é bem efervescente as discussões dessas questões nacionais. Eu acabei participando de alguns grupos de trabalho. Então, acompanhei bem a criação da lei lá, os ajustes e tal. E a lei final ficou bem ao encontro do que os clubes queriam. A gente conseguiu uma boa articulação tanto na Câmara quanto no Senado para não deixar tirarem algumas prerrogativas. Eu acho que é o caminho. Eu não sei se é para agora para a gente ou se é para depois, mas acho que é o caminho. Eu acredito que daqui a 5, sei lá, quem sabe mais, quem sabe menos anos, mas eu vou cravar aqui 5 anos, quem não tiver se adaptado a essa nova realidade das SAF vai perder espaço no futebol. Como perdeu no espaço nos anos 90 quem não partiu para a profissionalização, como quem perdeu espaço quem não partiu em 2000. O Remo foi entrar numa era de profissionalização pós 2010, nessa última década. Sim. Entendeu? E aí, vamos ser honestos, o rival já tinha entrado antes, já tinha sinais de profissionalização dados anteriormente, de organizar a casa, de arrumar, e a gente não. Então a gente acabou ficando um pouco para trás nesse aspecto administrativo. No aspecto desportivo não tem jeito. Repar é repar, vai ser sempre repar. Não tem o melhor, o pior. Tem quem quer mais, vai lá e ganha. Mas no aspecto administrativo, a gente chegou a estar atrás nesse sentido, né? Administrativamente não está organizado. E hoje eu acredito que a gente está apontando num caminho de saneamento total das dívidas, né? Então, que é muito importante para a gente. Então, a SAF hoje, no Brasil, SAF virou sinônimo de
ter investidor e de vender o clube. Não é só isso. Tem N possibilidades que a lei permite e que pode ser interessante. Por exemplo, a gente pode se transformar numa sociedade anônima do futebol, organizar a partir daí um novo CNPJ, limpo, sem débitos, sem nada, buscar alguns investimentos, mas não entregar o clube para nenhuma empresa administrar. Isso é possível. Sim. O clube continuar sendo detentor da maioria das ações e administrar de forma profissional, com todas as prerrogativas, obrigações e vantagens que a SAF Aí traz. sim, o presidente vem recebendo. Isso, todo mundo seria recebendo. Os profissionais todos seriam profissionais remunerados, enfim. Existe outra possibilidade, vender na Bolsa de Valores os debêntures e tal, faz ação, vende e tal, e qualquer pessoa pode adquirir, como uma Petrobras, por exemplo, e a gente manter ainda a maioria. As pessoas, conforme a gente for ganhando e conquistando, subindo, ascendendo, passou de uma fase da Copa do Brasil, gera debênture para o cara que tem ação. Vai ser um caminho. É uma possibilidade. E existe também a possibilidade de tu ter um investidor. Isso não é ruim, entendeu? É claro que alguns clubes, pela sua situação financeira, na minha visão, tá? Vou falar a minha visão. Colocaram o carro na frente dos bois, fizeram de forma muito rápida, muito célere. Entregaram de uma forma muito célere, sem algumas preocupações, e está tendo agora repercussão nesse sentido. E existem outros que estão tendo cuidado. Mas eu vou te dizer, por exemplo, Fortaleza, Ceará, Atlético Paranaense, que são clubes saneados, bem estruturados e bem encaminhados, estão se transformando em SAF. Estão negociando até com investidores. Há uma informação de bastidor, que eu não sei se é verdade ou não, que o City está negociando com o Bahia. E o Bahia é um clube organizado. O Bahia não está afundado em dívidas como um Cruzeiro está, por exemplo. Então, assim, não é uma coisa só para quem está devendo a vida. Porque o cara pensa, não, o Remo já está pagando. É só desespero, né? Não é só desespero, entendeu? Então, tu pode pensar na frente. Eu acho que essa relação de trazer um investidor, de trazer um investimento, ela precisa ser bem pensada. O que tu tem que amarrar, que a lei prevê? A lei prevê preservação de símbolos, de cores, de história, tradição. A gente pode amarrar, que eu acho que seria o nosso caso, né? Ainda tá em fase de estudo. Daqui a pouco eu vou falar como está esse processo interno na gente. Mas a gente pode preservar, por exemplo, o patrimônio, amarrar que o patrimônio só pode ser vendido se a associação mãe aprovar. Mesmo que a gente fique com um percentual menor da empresa, ele só vai poder vender se for aprovado pela gente. Pela associação mãe, que vai continuar existindo. Né? Aí tu amarra o patrimônio, tu não vai ter perda de patrimônio. Tu amarra alguns gatilhos de perda de ação se eles não conseguirem algumas metas, algumas coisas. Enfim, tu consegue botar alguns gatilhos ali, algumas proteções, se tu fizer com calma. Se tu fizer as 3 porradas, tu corre o risco. E lá não vai ter problema. Agora mesmo a companhia pela imprensa, não sei até que ponto é isso, mas que o Cruzeiro está tendo que rediscutir, porque não incluíram na negociação uma dívida tributária lá, que é altíssima, inclusive. Então, quer dizer, porque não levou em consideração isso? Será que ninguém pensou que tinha essa dívida também para incluir, né? Talvez pela celeridade que tentou se imprimir no processo. Desespero, né, presidente? Desespero. Gerou esse transtorno. O que é que nós estamos fazendo? Final de dezembro nós contratamos uma consultoria, já vinha negociando, conversando com algumas, para entender a situação do Remo. Não tem receita de bolo. Então eles estão fazendo um banho, aí começaram em janeiro esse trabalho, janeiro, fevereiro, março. Eu acredito que até final de abril, início de maio, mais tardar, eles tenham um diagnóstico para apresentar. Olha, a situação do Remo é essa, o endividamento total do Remo real é esse, essa situação está dessa forma, essa é dessa, a gente tem esses potenciais, os possíveis investidores que podem se interessar pelo Remo vão se interessar por isso e tal. Eles não vão negociar, sabe? Eles vão fazer um diagnóstico. Por quê? Porque até para te sentar na mesa com possibilidade, tu precisa ter algo para apresentar. Claro. Hoje a gente não está pronto para isso. A gente não sabe quanto vale a marca Clube do Remo, por exemplo. Dá para calcular? Dá. Mas não sabe. Hoje não tem esse cálculo. Então precisa ser feito um valuation para definir quanto vale a marca. A gente sabe quanto vale o patrimônio. O Remo tem 250 milhões em patrimônio. Plenamente atestado. Isso aí é CT, Bainão, sede social, ginásio Serra Freire, sede náutica. Dá em torno de 250 milhões de reais de patrimônio. É um puta patrimônio. Poucos times no Brasil têm um patrimônio dessa monta. Mas não é só isso. Nós temos uma marca, né? Nós temos uma história. Nós temos um potencial de arrecadação fantástico por conta da força da torcida. Nós estamos na Amazônia. Isso, para determinados perfis de investidores, pode pesar muito, por exemplo. Sim. Entendeu? Tu participar de um clube, né, com essa tradição que está na Amazônia tem um potencial, um apelo gigantesco. Então, tu tem que levar isso em consideração no cálculo de um valuation. Então, isso está sendo feito. A partir disso, aí a gente vai analisar e vai discutir internamente. Nós já iniciamos no Condel,
Fizemos uma apresentação inicial da lei, tiramos dúvidas. Muita gente tinha dúvidas de algumas situações. Vamos perder isso, vamos perder aquilo. Não, vamos entregar o Remo. Não, o Remo é nosso e tal. Até um pouco do apego emocional, mas o Remo nunca vai deixar de ser da torcida. O Remo, histórico, não. Porque pode ter uma empresa administrando o Remo que é da torcida, é do povo. Continua sendo, né? Que continua sendo, e continua sendo a torcida. O nosso maior patrocinador é a torcida. A torcida manda no clube. A torcida é o maior patrocinador do clube. Se a torcida não quiser, o Remo não anda. E se ela quiser, o Remo é uma potência mundial, né? Porque a gente tem uma torcida muito forte, muito participativa. Mas assim, e aí a partir desse estudo a gente vai começar a travar um planejamento. Aí vai ter o que apresentar e mostrar. Porque assim, eu te falei da dívida trabalhista agora, Rodolfo. Mas nós temos a dívida tributária que está parcelada, mas ainda existe. Né? Nós já reduzimos, estamos parcelando e tal, mas ela existe. E nós temos a dívida civil, que ainda é um pouco temerária, porque a gente ainda não entrou de cabeça para regularizar. O que seria essa dívida civil? Empréstimos de outras gestões, da nossa não tem nada. Dívidas com empresas, prestadores de serviços, enfim. Então tem lá uma caixinha preta lá que vem de muitos anos. Tem processo dos anos 90, dos anos 2000, 2005, 2010, 2015, 2017, entendeu? Graças a Deus só não tem do nosso período. Mas tem muito processo lá. Só que como corre mais lentamente, são processos que a gente vai conseguindo administrar. Mas em algum momento a gente vai ter que sentar e resolver. E aí os valores são altos ali. Claro, valor de conta, de ponta de lápis lá, dá entre 15 e 20 milhões. Claro que muito dali está exagerado. O que o cara está pedindo, tu pode negociar, questionar. Pô, esse cálculo está certo, está errado. Mas uma condenação parcelar. Então mas tem um valor considerável ainda ali para ser administrado. E no caso de uma SAF, por exemplo, da gente transformar, a gente teria um limite mensal para pagar. Um percentual mensal. E esse percentual ia ser direcionado para todo mundo. Então a gente podia demorar 20 anos e só tiraria aquele percentual direitinho para cá. Aqui não. Aqui pode acontecer um dia de um juiz acordar e resolver execução imediata, penhora esse bem, apreende esse recurso, faz isso, entendeu? Então é complexo. Então, esse processo de transformação e o que vai ser feito depois dele, eu acredito, é a opinião pessoal do Fábio, não é a opinião do Remo, que a gente vai ter que chegar em algum momento. Se vai ser agora, se vai ser daqui a 2 anos, se vai ser daqui a 5 anos, eu ainda não sei precisar. Mas em algum momento a gente vai ter que chegar. E se quando a gente chegar nele, a gente vai ficar com a maioria das ações, a gente vai negociar a maioria delas, eu também não tenho como precisar. Eu acho que é análise de mercado, é ver o que é melhor para o clube. E ver como as coisas vão se comportando também, né? E estar preparado, né? Estar preparado para isso. E para isso eu tenho que estudar. Não dá para daqui a 5 anos dizer, meu Deus, a gente não se transformou, tá para trás. Transforma agora. Não dá. Mas dá para a gente ir construindo para no decorrer desse período a gente... Mas vislumbrar essa possibilidade. Na sua gestão, presidente, são esses, me permite um elogio, né? Não como torcedor agora, mas como alguém da imprensa, porque é inevitável que a gente converse, né? Que quem é da imprensa, quem trabalha na área esportiva, a gente conversa demais. Até deixar um abraço para a Samara aqui, que está conosco, né? Assessora do Clube do Remo. Obrigado, Samara, por estar aqui conosco, acompanhando. E assim, presidente, a sua gestão ela é marcada, né? No meio da imprensa, quem conversa, pela sua humildade e pela sua transparência, né? Daqui a pouco a gente vai lhe perguntar como é a sua relação com a imprensa e tudo mais. Mas assim, para grande parte dela, alguns a gente sabe que não. Pela humildade e pela transparência. E por essa coerência que o senhor tem dentro do Clube do Remo em trabalhar questões internas. Vou dar um exemplo, o NASP, por exemplo. Quando você tem um clube com NASP estruturado, que você tem a possibilidade de trazer jogadores machucados para serem tratados aqui, é bem diferente, aí me permitam a crítica, de você trazer um jogador com a costela quebrada, como aconteceu no Clube do Remo, o senhor sabe disso. Né? A gente o intuito aqui não é gerar uma polêmica, apontar dedos, mas é inadmissível um clube profissional trazer um atleta para fazer 2 jogos, num desespero com 3 costelas quebradas, 2, sei lá quantas costelas quebradas. E aí você vê, por exemplo, o caso do Shoa, né? Que chegou para nós com uma lesão, né? E quem acompanha sabe a importância de um Shoa, que é um jogador que joga sem bola. Quem conhece futebol e jogou futebol sabe que ele joga sem bola. Viu a diferença do último jogo sem o Shoa e do jogo com ele. Agora imagina o Shoa, Jean Patrick, Rodrigo Pimpão, esse meio de campo do Remo. Dá para sonhar? Claro que dá. Então, essas questões internas, essa transparência, essa humildade que o senhor traz hoje aqui, né, elas se refletem nas suas atitudes. E aí eu lhe pergunto, qual é o seu maior entrave para exercer o seu papel dessa forma? Boa pergunta. É o resultado dentro de campo. Acho que é o meu maior entrave. É o maior, né, presidente? Porque assim, o futebol não é uma ciência exata. Mais do que a falta de dinheiro?
O dinheiro faz falta, claro, mas se a bola entra, o dinheiro vem. O dinheiro vem, perfeito. A gente está num momento fantástico agora. A tendência é que as coisas decolem, né? Decolem. Mas a gente teve, por exemplo, algumas bilheterias muito ruins, mas a gente estava jogando mal. O Remo emendou ali, eu acho que 5 empates seguidos, salvo engano. Sim. Né? E começar bem com a vitória foi fundamental para isso. Né? Até foi um público que não era como a gente esperava, mas acho que ainda tinha uma ressacazinha do título. Teve aquela chuva, uma tempestade ali que até prejudicou. Se eu estou em casa também ali, eu vejo aquela tempestade ali, eu digo, não, esse eu vou ver na TV, no próximo eu vou, entendeu? Então, eu acho que aconteceu um pouco disso. Mas foi um público abaixo do esperado. Mas foi um bom público, não foi um público ruim. Mas eu acho que o nosso maior entrave aí é a bola entrar. Porque assim, claro, tem até um livro que fala sobre isso, que a bola não entra por acaso. Mas se tu fizer tudo certo, pode dar certo. Probabilidade aumenta. Aumenta. Mas se tu fizer tudo errado, como em alguns momentos fizeram, esquece. Não vai entrar. Aí tu toma um gol aos 50 do meio da rua, como foi em 2012, que foi o dia que eu tomei a decisão. É porque alguma coisa não estava certa ali. Virou ali. A chave virou ali. A minha foi. Saindo daquele jogo no Mangueirão, eu digo, não, eu preciso ser candidato ali. Pô, eu já estava feliz, achando que a gente já era campeão e tal. E quando a gente toma aquele gol do meio da rua e depois... Enfim, aquilo tudo ali que aconteceu. A gente acabou disputando aquele brasileiro, né? Mas da forma como foi lá, negociando vaga e tal. Complicado aquilo dali. A gente não sabe até hoje direito o que aconteceu ali. Mas o Cametá saiu da competição e o Remo foi. Mas voltando aqui para o que interessa. Então, naquele momento, eu tomei a decisão. E hoje, eu acho que o meu maior problema é isso. Porque tem muita gente... Como futebol é emoção, né? Futebol não é razão, é emoção. Sim. Torcida, falando do ponto de vista da torcida. A imprensa não, tem que deixar a emoção de lado. A diretoria tem que deixar a emoção de lado. Mas a torcida, que é o que move, ela é movida por emoção. O cara esquece que a gente participou da reabertura do estádio, comprou CT, iluminou, fez NASP, entendeu? Botou as contas em dia, resgatou credibilidade, tá diminuindo. Esquece, porque a bola não entrou e a gente foi rebaixado. Esquece. Então, é a emoção. Então, o meu maior desafio é aquilo que eu não tenho controle. Aquilo que a gente consegue ter controle, que é o dia a dia, que é administrar, que é ter a gestão do recurso, que é ir fazendo o planejamento, executando o planejamento, fazer as escolhas certas no momento certo, eu acho que a gente consegue já hoje fazer a roda girar de forma correta. A gente já tem uma lógica construída e ela vem funcionando e a gente vem crescendo. O que a gente não consegue controlar, que é o nosso maior entrave, é esse imponderável, que é o que dá esse encanto ao futebol, né? Sim. É o que dá esse encanto. Talvez dos esportes seja o esporte onde mais vezes acontece do mais fraco ganhar do mais forte, né? É o futebol por conta disso. Tem outros esportes que é muito difícil. No tênis, dificilmente vai ver uma zebra no tênis, né? Mas quando acontece assim, presidente, eu acho que a própria torcida entende. Por exemplo, o Remo, no ano do rebaixamento, jogou uma boa Série C. Foi. Ninguém imaginava cair. Série B, né? Série B, perdão. Ninguém imaginava aquela reta cair. Final ali. Aquela reta final foi atípica pro futebol que o Remo apresentou. Não sei, presidente, falta de compromisso de alguns, não sei se... A nossa avaliação é essa. Falta de compromisso. De alguns atletas, não todos, até todos, porque, né? A gente tem até alguns que fizeram parte, que ainda estão hoje, a gente vê o compromisso e a entrega que tem com o clube, outros que a gente até queria manter por ver isso, mas alguns aí que não voltam mais, pelo menos enquanto eu tiver mais. Tem jogador que a gente vê até a torcida pedindo, aí... É isso que o torcedor quer ouvir, tenha certeza. E aí a gente não vai trazer mais, né? É uma chance que o cara tem de respeitar essa instituição centenária e que eu acho que o mau caráter é algo que não dá para se administrar, né? Não dá. Né? Da feita que a bola não entra quando a pessoa não tem comprometimento, ela está desmotivada, o presidente, o técnico entra. Né? Eu vi o vídeo do Remo agora, antes de entrar no campo, no jogo da final. Sim. Não, é incompatível com o resultado do primeiro tempo. Né? Porque a dúvida do torcedor, antes desse vídeo, a minha dúvida era essa. O Remo entrou a parte que eu não estava com vontade, o que aconteceu nesse vestiário. Quando eu vi o vídeo. Nossa, cara. Não, foi um vestiário sensacional. Foi um dos melhores vestiários que eu já vi. Acho que melhor do que esse, só o do jogo do acesso contra o Paysandu. Foi sensacional aquele vestiário ali. Mas esse, quando... Assim, eu tenho minhas superstições e tenho aquela coisa assim, digo... Cara, nós vamos ganhar esse jogo, na minha cabeça. Quando terminou aquilo ali, e os caras foram pro campo cantando, uma energia, e depois daquelas falas, que vocês já tiveram acesso agora, eu estava lá presente. Não, nós vamos ganhar esse jogo. E quando começou a bola... Primeiro lance do Paysandu, gol. Segundo lance, gol. Terceiro lance, gol. Eu digo, pronto. Eu tinha saído de casa e... Quanto é que tá o jogo? Tá 3? Eu falei, não é possível, não tem como isso. Com 30 e poucos minutos estava 3-0. 3-0. Não tem como. Aí... Acho que tinha tido 4 bolas e tinha entrado 3. 4 bolas, chegou lá e entrou 3. Foi uma coisa assim... Incrível, cara. E a gente não conseguia jogar. Porque também tava o campo encharcado pela chuva, enfim, né? A gente tinha alguns jogadores leves e tal.
Mas o Bonamigo foi inteligente, fez algumas mexidas que não eram as mexidas tradicionais que ele fazia. Laílson e Marcel ali não tinham jogado tantos jogos, mas naquele momento, para a característica do campo, para aquele momento ele optou e os caras entraram muito bem e ajudaram. Bem, Marcel entrou bem e aí demais. eu acho que no segundo tempo a gente foi melhor. A gente fez o gol, podia ter feito mais de um. O Paysandu acho que teve uma chance, que foi aquele lance do Dioguinho, no segundo tempo. Chance real, assim, de gol, né? Não adianta, chute pra longe, eu não considero chance. Então, e de resto, a gente conseguiu controlar o jogo, que aí sim, chegou um determinado momento que era o objetivo já. Sim. Chega num determinado momento que tá sendo campeão, aí tu controla, né? Mas o combinado era naquele primeiro tempo jogar, e não jogou. Foi porque alguém chegou e disse não joga? Não foi. Foi por algo que não tem explicação. E aí a gente poderia perder um título, né? Exatamente. E agora tá aqui, porra, que absurdo, nada presta, nada serve. A torcida, né, principalmente, né? E parte da imprensa. Não totalidade, tem muita gente séria na imprensa. E essa renovação que vem acontecendo, eu tenho valorizado muito, porque eu acho que é importante isso, a gente valorizar o pensamento moderno, porque às vezes acontece isso, não adianta nada a gente ter administrações retrógradas, mas ter pessoas também que levam a informação que tem um pensamento retrógrado e ter parte da torcida pensando errado. É importante a gente sempre tá renovando a nossa mente. Eu não estou falando de idade, tá? Estou falando de pensamento. Eu conheço muita gente que está há muito tempo na imprensa que tem um pensamento moderno, pensamento que entende o que é o futebol hoje, que não dá para ser o mesmo futebol que era nos anos 80, nos anos 90, que o futebol mudou bastante. E se profissionalizou, né? Se profissionalizou. E pegando esse embalo, Bentes, do relacionamento imprensa, clube, tu acha que hoje existe um embarreiramento? A gente vem conversando, eu converso muito com o Rodolfo sobre isso, mas o embarreiramento entre imprensa, comissões técnicas, jogadores, está muito afastado esse contato, principalmente com a pandemia, né? A gente percebe que criou-se uma barreira necessária ali, mas quando volta a realidade de você abrir mão um pouquinho mais das medidas, né, de proteção, você mantém esse embarreiramento, o jogador se sente mais confortável quando o contato já não é mais tão direto com Olha, tocou num ponto que eu acho que é interessante, que eu acho que inclusive contribuiu para o nosso rebaixamento. A maioria desses jogadores que estavam ano passado na Série B, que a gente fez um bom campeonato, e a gente estava acostumado com o Bainão com torcida, né? E acho que quando a gente abriu ali, tirando o primeiro jogo do Náutico que a gente ganhou, mas ganhou com um gol no finalzinho. Depois, cara, eu acho que esses caras sentiram. Muito cara que não tinha jogado com o Bainão cheio, com torcida, com pressão, porque o torcedor do Remo, ele ajuda e ele atrapalha. Ele ajuda muito quando ele vê que os caras estão dispostos dentro de campo, e ele atrapalha quando ele vê que não está tendo aquela entrega e tal, que ele cobra mesmo. É uma torcida que cobra bastante, né? Então eu acho que alguns sentiram. Isso fez muita diferença também na questão da C. E era um comentário, viu, presidente, no meio da torcida. Sim. Os caras não sabem jogar com torcida. Vão embora do campo, não sabem jogar com torcida. Era um comentário. Não, eu acho que isso aconteceu também. Talvez por não ter esse comprometimento de alguns também, aí somou isso com a da torcida. Em relação à imprensa, eu acho que atrapalhou, sim, a pandemia bastante. Isso gerou um afastamento. Mas, e agora nessa retomada, né, que já está tendo, a CBF agora já liberou, inclusive, a presença no gramado, a Federação Parecendo Reta Final já liberou também. Uma já espécie seguindo de zona mista, né? Com uma espécie de zona mista e tal, com alguns controles, mas já liberou. Né? Mas a gente ainda tem algumas limitações municipais. Hoje mesmo eu estava conversando com a turma, né, sobre a gente já abrir a coletiva de novo presencial. Mas se for levar ferro e fogo o decreto municipal, ele não permite isso. E a gente precisa seguir. Exatamente, ele veta. Ele veta isso. Uhum. No último que saiu, que é antigo, inclusive, que já poderia ter sido atualizado. Então a gente vive um conflito interno, porque eu sei que outras equipes já abriram, mas eu digo, mas eu vou descumprir a lei porque outros já estão descumprindo, eu vou fazer. Exatamente. A gente vive aquele conflito, né? A gente está tentando buscar um caminho. Mas, por exemplo, a gente já fez alguns treinos abertos e já abriu para a imprensa também esses treinos, mas não abriu a coletiva. Então a gente já está fazendo algumas coisas. Mas eu acho que esse distanciamento houve. Eu acho também que houve também uma dispersão. Talvez a gente tinha uma sensação que era mais próximo, porque eram poucos veículos, né, cobrindo. Em tempos de web, a web chega mais rápido, mais fácil e até com mais efetividade na casa das pessoas. Na palma da mão de todo mundo. A gente tem um número gigantesco de canais de veículos, e eu acho bom, até porque é mais meios de chegar a informação. Mas isso fez com que também é difícil tu atender todos o tempo todo, entendeu? Não dá. Antes tu tinha ali, né, 3 rádios e 3, 4 emissoras ali, entendeu? Era isso. Contava, e era esse que tu tinha que atender. E tinha cabine para todo mundo. Hoje o Bainão não tem, é um problema que a gente tem. É o mesmo Bainão, claro que a gente pretende, né? Temos estudo para modernizar, ampliar e tal.
Mas hoje a gente não consegue atender todo mundo num jogo, a gente não consegue atender todo mundo com pauta, certo? Então acho que isso gerou um certo distanciamento, porque tu acaba... Vamos priorizar A, vamos priorizar o B, aí a grande mídia, não, mas a grande mídia muitas das vezes pauta de forma equivocada alguns temas, aí vamos priorizar as mídias alternativas, porque esses a gente consegue pautar a real, o que acontece mesmo, a gente não tem crivos nem filtros, né? A gente consegue chegar à informação limpa, real para o torcedor, então a gente vive aquele conflito diário, tem que ter algumas discussões, mas eu acho que eu procuro, né, minha orientação para a equipe, lá, Samara, o Sandro, que são os que lidam mais no dia a dia da imprensa, mas tem todo um departamento de marketing lá, orientar que a gente atenda da melhor forma, respeitando, obviamente, as limitações da pandemia, até porque é a forma da gente chegar no torcedor. A gente tem os nossos canais próprios, mas a gente não chega em todo mundo. A gente precisa que tenha os veículos. E para a gente também, para os patrocinadores, a gente vende muito isso. Que a gente tem um espaço gratuito gigantesco para a marca dele, né? O camarada que está na camisa do Remo, depois de um título desse, eu acho que ele apareceu ali uns 200 programas espalhados pelo Brasil. Quem estava na camisa ali teve um plano de mídia aí inevitável. Inevitável. Gigantesco. Então é muito importante esses momentos também para ele. Eu peço até desculpa a você, né, que está nos assistindo, mas é porque, como nós falamos no primeiro programa, né, Ronaldo? Não tem como desvencilhar o Rodolfo, que é comunicador, do Rodolfo, que é torcedor. Né? Então, como eu vivi há mais ou menos 30 anos, eu vou para estádio, e desde que eu começo a me entender, né, você entra ali na fase adulta, começa a entender como funciona a coisa, eu percebo que hoje o Remo tem, e eu vi isso na sua fala, né, e seus números comprovam isso, uma palavrinha que para mim era um câncer, pela falta dela dentro do clube do Remo. Entenda, não era falta de boas intenções. Eu acredito que outros presidentes tenham tido, né, méritos, eu não tenho nem dúvida disso, virtudes. Não é isso. Né? E respeito o trabalho e aplaudo muito do que fizeram pelo Remo, porque nós chegamos hoje também, eles contribuem para isso. Mas a palavra planejamento, presidente. O que acontece? O Remo durante muitos anos não sabia onde estava, para onde ia, e eu sempre questionei isso no meu grupo de WhatsApp e prova aqui se quiserem duvidar. A minha pergunta há 10 anos atrás, né, vamos lá, 6, 7, 8 anos atrás era: para onde o Remo vai daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos? O que se pensa para o Remo? Vamos só na tendência das SAFs? Para onde que o Remo vai? E é notório ver isso na sua gestão. O senhor acha que isso contribui de fato para esses números positivos do clube do Remo hoje? Acho, cara. Acho que contribui diretamente. Porque realmente essa falta de planejamento que ocorria, era um fato, não adianta negar isso, ela atrapalhava. Porque, assim, o que é que acontecia? Trazia uma penca de jogadores no início do ano, né? Às vezes num clube só. Aí não dava certo o campeonato. Aí chegava na virada de uma competição para outra, manda todo mundo embora e traz outros. Aí às vezes não dava certo de novo. Aí no meio da competição, manda 10 embora e traz mais 10. Quando tu viste, tu tinha trabalhado com 60 atletas ao longo do ano. Muitos tinham sido demitidos sem qualquer tipo de acerto de rescisão. Isso gerava um monte de processo. E tu não tinha uma continuidade. Hoje, claro, contratado precisa, né? Meu primeiro ano eu assumi, tinha 2 atletas no clube. A gente precisou contratar ali ao longo do ano uma quantidade. Mas se for analisar ano após ano, a gente vem reduzindo o número de contratações. E tem cada vez mais aproveitado pessoas da base. Agora, nesse elenco campeão paraense, eu tenho 12 jogadores que eram da base, que estavam fazendo parte do elenco e jogando. Eu terminei o jogo da final com 5 jogadores da base em campo. Fui campeão paraense com 5 jogadores da base. Qual equipe que foi? Que botou tanto garoto como a gente botou nessa competição, da própria base. E que seguraram, né? E que seguraram, foram campeões. Então a gente deu a oportunidade. A gente contratou no início do ano 5, 6 jogadores que a gente já pensava na Série C e mais umas 4, 5 apostas. Foi isso que a gente trouxe. No início do ano agora, a gente está trazendo 8 jogadores. Então se tu somar, menos da metade, acho que é 1/3 do que a gente contratou no primeiro ano nosso, entendeu? E tá com um planejamento bem montado. Então, há uma tendência para cada vez mais a gente otimizar mais os acertos e diminuir as chances de erro nesse aspecto, por causa de um planejamento. Agora, a gente não vai, porque está dando errado, porque a bola não entra, sair mudando tudo. Ano passado, chegou um momento que não estava dando certo mais com o meu amigo. Sentamos, conversamos. O meu amigo disse: eu vou sair. Trouxemos o Felipe. Mandamos todo mundo embora? Não mandamos. Felipe começou aquela competição com o time que tinha. Nós trouxemos algumas peças que eram necessárias. Algumas já estavam até negociando. Já validamos com o Felipe e trouxemos. E aí encaixou o time.
mudamos a cabeça, organizamos e tal, tivemos um bom desempenho e terminamos o ano com um bom elenco e com uma boa competição. Na reta final, houve aquilo tudo que a gente acompanhou e o Remo acabou sendo rebaixado. Mas se a gente for analisar o elenco que tinha, era elogiado por muito, ver parte da imprensa nacional geral não acreditando que aquilo aconteceu. Por quê? Porque havia um time que era considerado um bom time. Não era um time para cair, não era um time para subir, mas também não era um time para cair. Para ficar ali no meio da tabela. É isso que a gente chegou a estar boa parte da competição entre o oitavo e o 12º. Exatamente. Conseguimos virar. Mas, enfim, são as coisas do futebol. Então, a gente mantém um planejamento. Se a bola não entrar, a gente não sai. A gente considera tudo e vamos trazer outro. Não, a gente mantém. Tá aí agora no Paraense. Chegou um momento do Paraense com aquela sequência de empate que a pressão começou a crescer, e é natural, porque o torcedor tem esse direito, mas para mandar todo mundo embora. Manda embora a comissão técnica, manda embora jogador, não serve ninguém, traz 10, tem que mandar não serve nada, tá tudo errado e tal. E a gente bancou, né, porque acredita no trabalho, no projeto do Bonamigo, na capacidade da equipe que trabalha com ele, a gente bancou a permanência, né, já havia uma cobrança já crescendo e ganhando o corpo nisso, porque a gente sabia que o resultado ia vir, né, e veio já no Paraense, que bom. E já começamos bem o brasileiro. E já havia a discussão dos reforços e já estava passando por ele. Então, a gente resolveu acreditar naquilo que a gente planejou. Podia ter dado errado? Podia. Faz parte, mas né? Era um planejamento e a gente estava ali mantendo aquilo que a gente achava que era o certo a ser feito. Me permita entrar nesse mérito torcida, né? É notória a sua relação, é positivíssima com a torcida. O senhor sempre atende, está ali conversando, tira foto, como o senhor disse na sua fala, vai em restaurante. Mas até que ponto a torcida ela deve ter ingerência dentro de um clube? Por que eu estou lhe perguntando isso? Um fato recente agora, né, da torcida do Flamengo ameaçando os jogadores, né, a torcida do Corinthians, inclusive, ameaçando de morte o goleiro Cássio e tudo mais. Né? E o senhor falou, a torcida ela é dona do clube, né? E nós compreendemos isso. Mas até que ponto essa ingerência é salutar? Porque, olha, se o senhor não fecha a porta, né, para uma crítica, para uma cobrança como essa, o Remo talvez não tivesse com título hoje. É verdade. Eu entendo o que você está falando, mas, por exemplo, talvez, não foi muito divulgado, mas houveram momentos nesse campeonato que eles foram cobrados. A torcida veio para cima, pediu para abrir o portão, a gente abriu, foram lá, cobraram, pediu reunião, a gente marcou, cobraram de forma dura, inclusive. A gente procura fazer isso de forma interna. Mas assim, eu acho que o limite está na violência. Algumas cenas que a gente viu no Flamengo, a questão de ameaça ali. Isso é inadmissível. Né? Isso eu não aceitaria. Os caras têm família. Isso eu não aceitaria aqui em nenhuma hipótese. Aí é o que eu converso. A gente tem um bom diálogo com as torcidas, porque eu vim de lá também, então eu sei o valor que tem uma torcida organizada, eu sei a importância que eles têm. E elas são fundamentais, né, presidente? Quanto eles se dedicam e se entregam em nome do Clube do Remo. Mas eu sei também que as coisas precisam ter limite, né? Então o que a gente conversa com eles é o seguinte: vocês têm todo o direito de cobrar, mas não pode ultrapassar esse limite aqui, que é ameaçar a família. A gente teve problema no passado com isso, de ameaça de família, de jogador. Mas ameaçar a família, partir para violência, agressão, isso a gente não vai aceitar. A gente precisa proteger, né, os nossos funcionários, os nossos contratados. Jamais eu iria admitir algumas situações de selvageria que a gente viu por aí. E a não ser essa questão, esses episódios de ameaça, que foi por Instagram, perfil fake e tal. Inclusive a gente chegou a pegar algumas situações, né, foi dado para a polícia, teve processo, descobriram algumas origens disso e tal. E é surpreendente essas origens. Mas aí eu deixo para a justiça, não vou entrar no mérito, até porque os processos estão rolando. Mas a gente sabe que aconteceram essas situações, mas presencialmente nesse período não teve. E eu acho correto, eu acho que a cobrança ela pode acontecer, mas da forma como tem que ser feita, né? Então houve reuniões com torcidas específicas, com um grupo de torcedores também, de torcidas organizadas, e a cobrança houve e assim, sendo muito honesto, o jogador não tem a opção também de não participar disso. Todo mundo vai. Ele faz parte do processo. Ele faz parte do processo, o torcedor faz parte do processo, então ele tem que participar, e participou. E teve um momento que a torcida ia mais para protestar do que para apoiar, mas teve um momento que eles viram que o clube começou a se entregar, que aí virou a chave também do torcedor. Senão, agora eles merecem o meu apoio. E começou a apoiar mais e mais e mais, e aí foi quando a gente decolou ali, entendeu? Então eu sou muito grato também, acho que a torcida tem uma parcela importante nesse título que a gente conquistou, e eu não tenho dúvida que vai ter uma parcela importantíssima no acesso. Nós subimos da vez passada sem torcedor, mas esse ano a gente vai precisar muito da presença dele no estádio, não só pelo apoio durante os jogos, como também pela arrecadação. Nós demos um passo além
do que a gente podia, confiando que a gente vai conseguir ter boas arrecadações para pagar o time que foi montado. Hoje, talvez a gente tenha aí, né, um time que tem uma folha de Série B, mas a gente está montando isso porque a gente sabe que a gente não pode demorar a nascer. Precisa subir, até porque o que está se discutindo de valores para a Série B a partir do ano que vem é algo 2, 3 vezes maior do que tem até aqui. Então a gente tem que fazer parte disso. Vai mudar o contrato, eles estão dividindo as propriedades comerciais e a coisa vai assim dar uma disparada considerável. E a gente tem que fazer parte disso. Da mesma forma que a gente não fez parte dessa virada de chave da Série B, que saiu de não ter cota, não sei o que, não ter dinheiro, uma situação de uma cota muito boa, e a gente não participou disso, porque a gente saiu da Série B em 2008, salvo engano, foi o último ano, ou 2009, né? Eu acho que foi 8 o último ano, 9 a gente já ficou sem divisão. Isso. 8 a gente foi rebaixado. Da mesma forma que a gente não pegou essa era depois de 2010, que as cotas cresceram e ficaram boas, a gente não pode perder esse momento de estar no começo agora dessa virada de chave aí que vai acontecer ano que vem. Então, por isso que a gente deu uma acelerada. Claro que é tudo dentro de uma possibilidade. Eu tenho plano A, B e C, né, para segurar isso, mas as bilheterias são parte importante desses planos. E certamente a gente já está chegando no final do nosso programa, Bentes, né? Uma pena, inclusive, né, porque a gente queria ficar aqui por horas conversando. Eu tenho umas 73 perguntas ainda. Mas assim, Bentes, no ano que vem tu queres deixar um legado. E o que tu ainda queres conquistar com o Clube do Remo? Seja no futebol, seja na estruturação, seja... enfim, nos bastidores, o que tu queres conquistar ainda com o Clube do Remo para que tu entregues ao final do teu mandato o Remo ideal dentro da tua cabeça, digamos assim? Tá, não vai ser o ideal ainda. É projeto para mais uns 3 anos para a gente estar com o Clube do Remo ideal. Então não é um projeto que vai terminar ano que vem isso. Mas eu quero entregar ele melhor ainda do que está hoje, né? Então a gente pretende zerar a dívida trabalhista. Isso é uma das metas até o final do mandato. A gente pretende estar com o Clube do Remo pelo menos na Série B no final do mandato. Tem 2 anos para isso. Eu espero subir logo esse ano. Mas tem esse ano e o próximo para isso. Então é pelo menos na Série B. Quem sabe, né? Que possa ser abençoado aí, fazer 2 subidas seguidas e entregar melhor. Mas pelo menos na Série B é um objetivo do ponto de vista desportivo. O senhor vai dar essa entrevista aqui, presidente. Amém. Eu espero estar com o CT quitado e já melhor estruturado. Nós pegamos um CT que já existia. Já começamos a mexer em algumas coisas, mas pouca coisa foi feita. Né? Ele não está sendo utilizado pelo profissional agora por conta da logística da ponte, né? A gente está treinando em outros campos, mas assim que resolver a questão da ponte, a gente volta a treinar lá, porque ia ficar muito demorado esse translado aí, ia atrapalhar o processo de preparação. Mas a gente pretende, então, deixar o CT quitado e estruturado. Já estamos com 60%, quase 70% pago. Já tem um planejamento de pagamento. Eu acredito que vai dar para terminar também. E pretendemos, obviamente, né, ter um clube que o torcedor possa olhar e se orgulhar de dizer: esse é o meu Clube do Remo que eu aprendi a amar e que cada vez está mais forte e competitivo. Pelo menos conquistar mais aí 1 ou 2 títulos aí até o final do mandato aí. Fechar com 5 títulos é um bom número aí. Agora, olha só, essa aí foi uma resposta de um presidente que tem os pés no chão, que planeja, tem transparência, tem humildade, né? Até onde se conhece a história do Fábio, graças a Deus, né? Não tem nada que se diga aí de ruim. Isso é mérito para nós torcedores, né? Isso tem que ser valorizado. E para nós finalizarmos, qual é o sonho do Fábio Bentes? Não estou mais falando com o presidente. O sonho do Fábio Bentes para o Clube do Remo. Rapaz, quero ser campeão brasileiro, segundo título nacional. Escapou das nossas mãos por conta do Covid lá, daquela situação. Eu acho que essa meta, acho que a gente está montando o time não só para subir, mas para disputar o título. Esse é o foco. A montagem está nesse sentido. Se precisar no decorrer do caminho ajustar alguma coisa, acho que no ano que a gente subiu a gente trouxe 2 peças na reta final que fizeram a diferença, G2 e o Salatiel, né? Chegaram já na reta final da Série C e acho que foram importantes para o acesso. Então a gente vai estar ligado aí nesse processo aí. Se houver necessidade ali no decorrer a gente faz algum ajuste, traz mais 1 ou 2 peças aí, mas a gente não vai deixar escapar esse ano, não só o acesso como o título. Acho que o título seria uma boa coroação, o título de campeão brasileiro. A gente tem o de 2005, mas a gente tem que buscar o nosso 2º título nacional aí. Conseguimos a Copa Verde, que é de expressão nacional, mas não é a mesma coisa, né? Chegamos naquela final lá e infelizmente pelo Covid não deu.
Mas agora vai dar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá certo. Muito obrigado, então, Fábio Bentes, pela tua participação aqui com a gente. A gente espera que seja a primeira de muitas para falar de conquistas, para falar dessa reformulação do Clube do Remo, que é constante, né? Um trabalho constante. Sim. É importante que tenha essa continuidade. Que satisfação, né, Rodolfo? Muito, meu amigo. Presidente, muito obrigado. Sucesso. Valeu, Deus cara. abençoe Sucesso Nossa pra Senhora, todo mundo. Ronaldo. Valeu, irmão. Tamo Amém. juntos. Tamo junto. E para você, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Assista, continue dando seu like, curtindo, divulgando aí nas suas redes sociais. É isso aí, levando o nosso esporte, o esporte do Pará, a patamares mais altos, às águas mais profundas. Obrigado aí, pessoal. Forte abraço. Valeu.